tarde a todos. Vamos dar sequência ao curso. Inicialmente agradeço a gentileza do convite à minha pessoa para presidir a magnífica conferência, com certeza será proferida pela professora doutora Luciana Dias Moretson, que é professora associada do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, é coordenadora do FAPEG, nessa gestão da doutora Maria do Carmo, na FBG. Professora Luciana, meia hora. Boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e nós todos que participamos dessa organização do Congresso, queremos que vocês estejam muito felizes com a gente, tenham uma estadia muito boa e qualquer problema, vocês podem nos procurar, nós vamos estar sempre prontos a ajudá-los. Bom, nós vamos discutir um pouquinho, então, hoje sobre a esofagite eosinofílica. Vamos usar inibidores de bomba, corticoide ou a dilatação do esôfago. Vamos recapitular, então, um pouco sobre a esofagite eosinofílica. Nós sabemos que é uma doença, é uma desordem crônica, imune, antigênica mediada, e é também uma doença clínico-patológica com sintomas específicos e com achados histológicos também específicos. Para se caracterizar a esofagite eosinofílica, nós vamos utilizar aspectos clínicos. No adulto, o mais comum é a disfunção esofágica, ele geralmente vai se apresentar com uma disfagia intermitente. Para o diagnóstico, de certeza, nós temos que ter, através da histopatologia do esôfago, pelo menos 15 eosinófilos por campo de grande aumento. E é importante também ter certeza de que essa eosinofilia está restrita ao esôfago, visto que, se ela atingir outros locais do tubo digestivo, seria a gastrite eosinofílica. É uma doença que a gente conhece há pouco tempo, nós sabemos que ela é mais prevalente em homens, na proporção de 3:1, predomina nas pessoas mais brancas, caucasianos, apesar de ser descrita em todas as etnias, e vem sendo reconhecida muito recentemente. Tem pouco tempo que a gente conhece essa doença, né? Acredita-se que nos Estados Unidos e na Europa, a prevalência da esofagite eosinofílica gira em torno de 50 indivíduos por 100 mil habitantes. E o que chama atenção na história desses pacientes também, e que nos ajuda no diagnóstico, é a presença de outras desordens alérgicas, como asma, rinite, alergia alimentar. Bom, com relação à patogenia, nós sabemos que existe uma predisposição genética a alergias por alimentos e alergenos ambientais. Os alimentos mais frequentemente associados a essa alergia seriam o ovo, trigo, soja, leite, castanhas, de um modo geral, amendoim, nozes, etc., e crustáceos. Como é que é a apresentação clínica desse paciente para a gente? Nas crianças é um pouquinho diferente, ou melhor, é até bem diferente. Geralmente, elas vão se apresentar para o pediatra com um quadro de vômitos, regurgitação e, às vezes, dor abdominal. Já no adulto, o sintoma mais importante, que mais nos traz o paciente ao médico, seria a disfagia intermitente, que ocorre de 25% a 100% dos casos. A impactação alimentar ocorre em 35% a 50% desses indivíduos, muitas vezes sendo necessária uma remoção endoscópica desse alimento impactado. Dor torácica, náusea e pirose também podem ocorrer, apesar de não ser o mais comum, lembrando que as mulheres, de um modo geral, têm mais esses sintomas de dor torácica, náusea e pirose do que os homens. A endoscopia é o primeiro passo para o diagnóstico da esofagite eosinofílica. Aqui nós temos um achado endoscópico, mostrando as alterações mais comuns que nós encontramos. Aqui nós temos os anéis circulares, as estrias longitudinais e esse pontilhado branco, que, na verdade, são
abscessos eosinofílicos. Com relação à histopatologia, nós vamos observar uma grande quantidade de eosinófilos, degranulação desses eosinófilos, presença de microabscessos, que, na verdade, traduzem presença de pelo menos 4 eosinófilos conglomerados, e uma hiperplasia da zona basal do esôfago. Como é que é a história natural da esofagite eosinofílica? Esse estudo é interessante, eu acho que nos ajuda muito no acompanhamento dos nossos pacientes, porque a gente precisa saber o que geralmente vai acontecer com o nosso paciente. Esse estudo avaliou 30 pacientes com esofagite eosinofílica, 22 desses pacientes eram homens, e eles acompanharam, sem intervenção, esses indivíduos por mais de 7 anos. O que foi observado? A disfagia, desculpa aqui, a disfagia, ela persistiu em 22 pacientes, né? Com relação às alterações endoscópicas, essas alterações foram leves em 15 desses pacientes, e apenas um apresentava ainda alterações endoscópicas mais importantes, inclusive com estenose. Com o passar do tempo, essa eosinofilia esofágica foi diminuindo nesses 7 anos. A média era de 78 eosinófilos por campo e passou para 40 células por campo. E observou-se um aumento da fibrose da lâmina própria da mucosa, ou seja, a maioria desses pacientes, apesar de não tratados, eles se mantiveram bem durante um longo período, né? Bom, como é que nós vamos, então, entender essa alergia alimentar? O que acontece com os pacientes com esofagite eosinofílica? Acreditamos que 8% dos adultos eles têm alergia ao pólen e que 80% desses indivíduos vão desenvolver uma alergia a fertilizantes. A maioria da alergia alimentar no adulto jovem é relacionada à alergia inalatória. A maioria dos pacientes que a gente recebe é o quê? Ele tem rinite, ele tem asma, né? Tudo nos faz crer que a alergia alimentar é secundária a uma reação cruzada com uma alergia inalatória. Devido à sensibilização a aeroalergenos IgE, principalmente ao pólen, isso pode levar a uma reação cruzada com fertilizantes. Por isso que nós não identificamos IgE nos pacientes com esofagite eosinofílica. Hoje nós sabemos que a patogênese da alergia alimentar na esofagite eosinofílica não é mediada por IgE, e sim por IgG4. Esse estudo é um estudo interessante em que se avaliou pacientes com esofagite eosinofílica, avaliando a presença de IgG4 e IgG, total e IgG. Observou-se que, nos pacientes com esofagite eosinofílica, nós temos muito mais IgG4. Tudo aqui em vermelho é IgG4, em relação principalmente aos controles, né? Então, nós sabemos que a resposta IgG4 ela ocorre após uma resposta IgE mediada, possivelmente bloqueando a ativação de mastócitos IgE mediados. Hoje, nós sabemos que, nos adultos com esofagite eosinofílica, existe um imunocomplexo alimento IgG4. Bom, com relação ao tratamento desses pacientes, né? Vamos lembrar, nós estamos discutindo basicamente aqui sobre tratamento. A dieta alimentar é uma excelente opção terapêutica em termos de eficácia, mas ela é uma fórmula elementar que contém apenas aminoácidos sintéticos. Tem um problema muito sério, principalmente se tratando de pacientes jovens, que é a maioria da nossa população. O paladar é péssimo e o preço é muito alto, né? Então, teoricamente, se a gente tentar usar essa dieta alimentar, nós poderíamos utilizá-la durante um mês, e daí a gente poderia reintroduzir os alimentos um a cada semana e avaliando a resposta inflamatória eosinofílica, né?
Para isso, nós vamos precisar de um controle clínico e endoscópico. Agora, imagina o adulto jovem, que é o nosso paciente mais comum, fica utilizando uma dieta elementar. Esse estudo foi interessante porque eles avaliaram 64 pacientes adultos com a dieta elementar durante 28 dias. Apenas 48% desses pacientes entraram em remissão da esofagite eosinofílica. E os próprios autores concordaram que a maioria desses pacientes não aderiram a essa dieta. Uma outra possibilidade que nós temos seria utilizar dietas de exclusões em grupo, no caso, a dieta dos 6 elementos, que inclui a retirada do leite, ovo, trigo, castanhas, soja e crustáceos, né? Nós sabemos que o que a gente pretende fazer dessa forma? A gente iria excluir esses 6 alimentos, né, e reintroduzir um alimento ou um grupo de alimentos a cada 4 a 6 semanas, ou então reintroduzir apenas um alimento a cada 2 semanas. Mais uma vez, nós temos o problema de fazer um controle clínico é tranquilo, mas endoscópico é difícil. Outra opção também para tentar utilizar nesses pacientes, esse estudo avaliou apenas 21 pacientes adultos, que fizeram uma dieta de eliminação, retirando trigo, milho, leite, ovo, castanhas de um modo geral, legumes, arroz e soja. E observaram que houve uma melhora muito acentuada em 73% desses pacientes. Uma dieta que talvez pudesse trazer mais aderência ao nosso paciente seria a dieta de eliminação de 4 alimentos. Seria mais fácil do que essas outras com tanta restrição. Então, nessa dieta com 4 elementos, nós iríamos retirar o trigo, leite, ovo e legumes. Esse estudo com adultos mostrou uma resposta em 54% dos casos. Talvez seria... Mas, de um modo geral, feito eu comentei com vocês, é muito complicado fazer esse tipo de restrição alimentar nessa faixa de idade. Bom, uma vez em que nós temos dificuldade com essa dieta, os pacientes que nos procuram com esofagite eosinofílica, o nosso primeiro passo é fazer o tratamento com os inibidores de bomba protônica. Nós sabemos que mais de 30% desses pacientes, eles podem responder de forma satisfatória no tratamento dessa afecção. Na verdade, nós não sabemos se é uma entidade clínica distinta ou não. Muito se discutiu sobre é uma doença por refluxo ou é uma esofagite eosinofílica responsiva ao IBP, se é ou não um subtipo de doença por refluxo, será que seria um fenótipo da esofagite eosinofílica? Independente, gente, se o 30% vai melhorar, então vamos tratá-los, a princípio, com uma droga mais fácil de mexer, de menos risco, e, a princípio, nós vamos utilizar essa droga 2 vezes ao dia por pelo menos 8 semanas antes de fazer o controle. Essa discussão com relação ao uso de inibidor de bomba, esse paciente tem refluxo, não é esofagite eosinofílica, hoje nós sabemos que realmente a doença por refluxo poderia estar associada à esofagite eosinofílica. Por quê? Porque a doença por refluxo pode favorecer o desencadeamento da esofagite eosinofílica. E como? Nós sabemos que a maioria dos alergênios alimentares são glicoproteínas grandes, são moléculas grandes, de 13 a 90 kilodaltons. De um modo geral, um esôfago normal ele é impermeável para essas moléculas grandes. Mas, quando existe exposição ácida, existe exposição de pepsina, isso pode levar a alterações de permeabilidade da mucosa do esôfago, permitindo, então, que essas moléculas atingem camadas mais profundas do esôfago. Além disso, nós sabemos que não é o papel do IBP na esofagite eosinofílica, é muito mais um papel anti-inflamatório do que um papel para tratar doença por refluxo. Nós sabemos que na fisiopatologia da esofagite eosinofílica existe a presença de citocinas TH2 que vão ativar a eutaxina 3.
e que essa eutexina 3 é que vai atrair os eosinófilos para a mucosa do esôfago. E o que o inibidor de bomba vai fazer? Ele vai inibir as citocinas TH2. O efeito é anti-inflamatório, né? Tanto é que, se o paciente respondeu a IBP, nós não temos que discutir se ele tratou a doença por refluxo ou a esofagite eosinofílica. Ele, na verdade, teve um efeito anti-inflamatório na esofagite eosinofílica. Portanto, é sempre racional iniciar o tratamento medicamentoso com IBP, independente do paciente ter ou não a doença por refluxo. Se o paciente não responde ao IBP, nós podemos, então, passar para o corticoide tópico. Nós temos duas opções mais comuns, que seria a fluticasona e a budosonida. A fluticasona é utilizada inicialmente na dose de 440 microgramas 2 vezes ao dia, lembrando que é a utilização tópica, né? É muito importante orientar o paciente, principalmente os jovens, né? O que acontece? Que eles devem engolir o corticoide tópico logo antes de deitar e fazer a tomada da manhã logo depois do café da manhã, para deixar por mais tempo esse contato do corticoide com o esôfago, né? Se você faz isso bem direitinho, se eles acompanham direitinho, faz certinho, observa-se que os resultados com a fluticasona tópica é semelhante ao uso de corticoide sistêmico. Entretanto, se o indivíduo para de usar o corticoide, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma recidiva de 91%, ou seja, esse paciente deve ser mantido a longo prazo com o remédio, às vezes com diminuição de dose. A budosonida também é disponível, como eu comentei com vocês, a dose seria 1 miligrama 2 vezes ao dia. Existe a possibilidade de utilizar a droga inalatória ou gel. A gente prefere o gel porque ele fica por mais tempo na mucosa esofágica. Bom, se o paciente respondeu ao corticoide tópico, como é que nós vamos continuar o tratamento desse paciente? Nós temos duas opções. Uma é tentar diminuir a dose, mantendo o paciente bem. Outro seria tratamentos intermitentes. Hoje a gente sabe que tratamento intermitente só dá problema. A gente, então, vai sempre tentar diminuir a dose que mantém o paciente bem. Parou de tratar, 99% desses pacientes vão recidivar. E os pacientes refratários, né? A aderência é um dos primeiros problemas que a gente tem que discutir com o nosso paciente, é o problema da aderência. Nós sabemos que esses jovens bebem bastante, chegam tarde de balada, eles esquecem de tomar o remédio, então a aderência tem que ser checada com muito cuidado. Outra coisa seria, o paciente está usando uma dose insuficiente de corticoide. Será que ele está usando realmente direitinho o remédio? Traz o remédio, ensina a usar no consultório. Uma outra possibilidade é que esse paciente comece a ter sintomas esofágicos e você faz uma endoscopia e encontra a candidíase esofágica. Muitas vezes a candidíase esofágica ela não está associada a sintomas, em alguns casos pode estar. Então, a candidíase é uma complicação associada ao uso dos corticoides e a gente tem que pensar nisso antes de mudar o tratamento convencional da esofagite eosinofílica. Outra condição que a gente às vezes esquece de pensar seria as complicações da esofagite eosinofílica. Um seria a estenose de esôfago, que pode ocorrer, e o outro seria o desenvolvimento do esôfago de pequeno calibre. E, finalmente, nós vamos ter também pacientes que são absolutamente refratários aos corticoides. Isso, sim, é uma refratariedade real. Aqui nós temos um exemplo de estenose de esôfago. Esse paciente desenvolveu essa estenose, né? Ele se apresentou para a gente com um quadro de disfagia fixa e não mais intermitente. O diagnóstico é endoscópico e esse paciente tem que ser dilatado. Uma outra possibilidade, né, é o paciente com esofagite eosinofílica e ele tem uma diminuição do calibre da sua luz, né? De um modo geral,
esse esôfago de pequeno calibre, ele está muito associado a um diagnóstico atrasado ou a um tratamento também atrasado, aquele indivíduo que ficou anos com sintomas e não foi bem tratado ou não foi tratado, né? Muitas vezes, apenas durante a endoscopia, a gente não consegue ter certeza de que existe um estreitamento da luz do esôfago. Então, muitas vezes, nós indicamos o estudo radiológico, que nos permite perceber realmente que a luz do esôfago fica bem diminuída, né? Com relação à estenose do esôfago e o esôfago de pequeno calibre, a nossa opção é a dilatação endoscópica. Hoje nós sabemos, essa dilatação é feita basicamente com velas de Savary ou com distensão de balão. Os riscos de perfuração são muito baixos, hoje variando entre 0,1% e 0,3%. Lembrando que, sempre que for possível, nós devemos tratar esse paciente com corticóide tópico ou o que seja, para que ele, antes de fazer essa dilatação, porque isso minimiza o risco de perfuração. As dilatações iniciais, elas devem ser feitas apenas naqueles pacientes realmente com estenoses críticas. Com relação ao corticóide sistêmico, né, a gente praticamente não orienta o uso do corticóide sistêmico nesses pacientes, apesar deles serem eficientes no tratamento dessa afecção, a gente evita o uso crônico dessa droga, né? Outra possibilidade de tratamento nesses pacientes seriam os imunomoduladores, representados aqui principalmente pela azitioprina e pelo 6-mercaptopurina. E foi feito um ensaio clínico em pacientes dependentes de corticoide, e eles observaram que o uso dessas drogas associou-se com uma melhora da eosinofilia esofágica e dos sintomas do paciente. Entretanto, nós não indicamos rotineiramente o uso dessas drogas, porque elas têm efeitos tóxicos, né, claro, e existem poucos estudos mostrando a melhora desses pacientes. Várias drogas já foram testadas. Eu vou só lembrar algumas aqui, por exemplo, antagonista de leucotrieno, montelukast, não funcionou direito. Cromoglicato, não funcionou. Mepolizumab e resilizumab, que são anticorpos anti-interleucina 5, não funcionaram. O infliximab também não funcionou bem. Anticorpo monoclonal anti-IgE, que é o omalizumab. Inicialmente, a gente achava que a fisiopatologia era IgE. Ele não funcionou, porque, na verdade, a fisiopatologia não é IgE. E, hoje, existe uma tendência de se discutir mais sobre a apresentação desses pacientes. Existe uma tendência de se procurar evidências de subtipos da esofagite eosinofílica. Primeiro, porque nós vamos ver apresentações diversas clinicamente. O bebê, quando tem esofagite eosinofílica, ele simplesmente recusa a alimentação. Então, o pediatra já sabe disso, pensa nessa possibilidade. Nas crianças maiorzinhas, os pacientes queixam dor abdominal, náusea, vômito, pirose, né? O adulto geralmente vai aparecer como disfagia intermitente. E muitas vezes nós vamos ter um paciente que vai aparecer para a gente direto com o quê? Com uma disfagia fixa, porque ele já teve uma remodelação do esôfago, ou seja, são apresentações clínicas diferentes. Por outro lado, nós observamos pacientes que respondem BP, porque 33% respondem, 30% respondem e os outros não respondem. Por que uns só respondem a corticoides? Será por que só um grupo pequeno vai evoluir para o esôfago de pequeno calibre? Isso é uma coisa que deixa a gente, pelo menos faz a gente pensar. Então, esse estudo é um estudo recente, já estão surgindo outros estudos, mostrando, então, subpopulações de esofagite eosinofílico baseado em critérios genotípicos, né? Então, esse grupo 1, ele tem um perfil inflamatório tipo TH2 com alta expressão de leucotrieno, que é a apresentação clássica do adulto jovem.
O grupo 2 tem baixos níveis de LTC4S com aumento de interleucina 23 associada a esse negócio aqui, eu nem sei o que é. Asma branca, asma grave, tá certo? Esse grupo 3 já mostra aquele perfil da esofagite eosinofílica precoce que acontece na criança. E o grupo 4 mostra mastócitos associados à disfagia. Seria essa a característica genética dos pacientes que iriam evoluir com a estenose, com o esôfago de pequeno calibre. Bom, concluindo, então, com relação ao tratamento da esofagite eosinofílica, nós podemos lançar mãos de medidas dietéticas, apesar de ser difícil na população jovem. O uso de inibidores de bomba é o primeiro passo. Se não houve resposta, os corticoides tópicos devem assumir essa condição. A dilatação esofágica deve ser pesquisada quando existe uma mudança do padrão da disfagia desses pacientes. A dilatação endoscópica é muito eficiente e devemos sempre tratar esses pacientes, sempre que for possível, evitando antes da dilatação. E vamos discutir um pouquinho, vamos pensar que talvez daqui a algum tempo nós teríamos fenótipos e genótipos diferentes da esofagite eosinofílica que poderiam nos ajudar muito na condução desses pacientes e no desenvolvimento de novos tratamentos. Eu agradeço a atenção de vocês.